Vamos para o episódio 4 de Promised Neverland, que eu achei que seria um anime que ia ser muito de boa cobrir, porque eu gosto de toda essa parte da história e tal. E aí eu resolvi falar de questões difíceis, e qualquer hora que você aborda qualquer questão difícil, as pessoas vão à loucura. É... Enfim, eu vou só terminar de abordar a questão da Crone antes de começar, porque eu não quero falar mais desse assunto também, porque senão eu vou ter que falar todos os episódios. Eu não. Olha, eu reassisti o vídeo da semana passada, e eu acho que eu fui até irresponsável por conta de como eu abordei pouco o assunto, porque isso foi uma tempestade em copo d'água em comentários e grupos de Facebook, o caralho a quatro, o quanto as pessoas ficaram ofendidíssimas com simplesmente abordar a questão. Eu falei desse negócio por 1 minuto num vídeo de 14, e eu só citei, tipo, pode ser interpretado como pessoas também falaram sobre isso. Eu não estou dizendo que é só pelo fato de ela ter uma roupa de empregada, que ela lembra esse estereótipo da Meme, e não estou dizendo que é porque ela é negra, que ela lembra o estereótipo da Meme. O próprio Promised Neverland tem pelo menos o menino Dom e aquele outro menino que é mais bebezinho, que são pelo menos codificados como negros. Sim, a Isabela, esse é o nome dela, né, da outra mamãe. A gente vai ver mais pra frente que ela também ela tem uma capacidade física muito foda. Mas a Crone é mostrada correndo como um monstro. Então ela é animalesca, que é outra das coisas que se associa negativamente por conta de todo um processo histórico de desumanização de todo um grupo de pessoas que se associa com pessoas negras. Ela corre como um monstro. E nesse episódio, por exemplo, isso é até curioso. O anime dá uma suavizada no design dela. Dá bastante. Ela é bem suavizada em relação ao mangá. Né? O mangá é pior do que o anime nesse sentido. Mas nesse episódio tem a cena que ela tá falando com a Gilda. E é muito parecido com o ângulo e com o bloqueio dos personagens com a cena que a Isabela tá falando com a Emma. E a Isabela tem um rosto limpo, com a cara de psicopata por conta de contexto e iluminação. No máximo, olho pequeno. A Crone, todos os traços dela, que normalmente não são tão acentuados no anime, são hiper acentuados. O nariz, a boca, os olhos, a expressão é toda exagerada. Então ela é menos humana na representação do design dela do que a Isabela, que é a melhor comparação direta dentro da série. Então é mais ou menos isso. Isso pode incomodar uns, pode incomodar menos, outros pode não incomodar nada a maior parte das pessoas. Eu não acho que tenha um consenso nem entre pessoas que têm mais autoridade para falar disso do que eu, né? Não acho que tenha um consenso. Já vi pessoas falando que não, já pessoas negras na internet falando que não se incomodam, o que é um total direito de cada pessoa, e pessoas negras falando que se incomodam bastante. E é uma parte que deixa Promised Neverland desconfortável, apesar de gostar do mangá. Que é a minha abordagem. Até um certo ponto, depois o mangá fica ruim pra mim por outros motivos. Outros motivos. Me incomoda, mas não é um fator determinante pra eu dizer que Promised Neverland é ruim. Talvez seja um privilégio da minha parte dizer que isso não é um fator determinante, inclusive. Mas não é na minha abordagem. Não acho que dá pra bater o martelo. É uma questão delicada, tem pormenores, tem nuances, é difícil dizer. Eu não vou comentar mais, porque a personagem vai continuar aparecendo e não tem como eu comentar isso toda vez que ela aparecer. Tem outras coisas para serem comentadas no episódio. Fica aqui o meu ponto de vista. Se você acha que eu estou completamente errado por isso, pode colocar nos comentários, pelo menos com algum nível de respeito que eu gostaria, por favor. A outra questão que gerou bastante discórdia nos comentários que eu abordei no vídeo passado, e que eu vou dizer que tudo bem, porque é uma questão de ponto de vista de análise de clichês de gênero e de desenvolvimento de personagem. Esse é o ponto do canal. Se você discorda do meu ponto de vista, é pra isso que os comentários existem. Então legal que muita gente discordou. Que foi a questão da Emma. Questão de eu não estava inclusive dizendo que ela é burrinha. Eu estava só querendo dizer que ela é usada em muitas cenas como a burrinha em relação aos outros dois.
O que é estranho porque a história, pra mim, diz que eles são o mesmo nível de inteligência, só com abordagens diferentes. Eles podem ter níveis completamente diferentes e a prova não provar nada, a prova lá daquele aparelhinho lá. De repente a prova não prova coisa nenhuma, provável. Quantas provas? Mas a gente não tem outra prova, a gente não tem outra questão, a gente não tem outra medição objetiva, a gente só tem a prova. Na inteligência intelectual, que eu digo. Enfim, a Emma tem uma coisa interessante nesse episódio. E toda a minha relação com a Emma é uma relação muito complicada. Porque eu gosto de metade de tudo que ela representa e não gosto de outra metade de tudo que ela representa. Sabe? Ela é igualmente, pra mim, ao mesmo tempo, uma ótima personagem e uma personagem meio ruim. Porque tem um momento que eu achei, mais uma vez, ótimo e meio merda, mas ele é meio merda muito mais pro conhecimento posterior. Da Emma falando da questão do traidor com o Norman, eu acho, e falando se ela salvaria o traidor. E o raciocínio dela é, bom, se o traidor quer viver, ele tá traindo a gente, o provável traidor nesse ponto, né? Tá traindo a gente porque ele quer estender um pouco mais o tempo de vida dele. Ele sabe que vai morrer aos 12, né? E então ele quer chegar à idade adulta, ele quer sobreviver. Assim como todos nós queremos sobreviver. O plano de fuga é um plano de sobrevivência. Se a gente fugir, a sobrevivência desse cara não vai estar mais garantida, porque esse cara falhou na missão dele, né? De entregar os caras. E a Emma quer salvar todo mundo. Então ela tem que salvar o traidor para garantir a sobrevivência dele, apesar de ele não querer a sobrevivência dela. E isso é bem bonito, é bem legal. Isso é uma definição ótima da personagem. Porque ela é isso. Ela é essa bondade, esse coração aberto. E a bondade e o coração aberto, isso é marca de uma narrativa bem escrita. Outras coisas são marcas de narrativas muito ruins que o Promised Neverland faz. Mas isso é uma prova de narrativa bem pensada. A personalidade dela, o modo como ela pensa e age, é essencial para o conflito. Ela ser uma pessoa boa não é só uma característica dela. Ela é assim. Ela ser uma pessoa boa causa problemas. Porque ela ser uma pessoa boa é até um problema logístico prático. Não dá pra salvar todo mundo. É fisicamente impossível. A maior parte dessas crianças são bebês. Eles não correm. Mas ela quer salvar até o traidor. Isso é legal. Esse raciocínio é legal. Mas aí vem o meu conhecimento posterior. E eu não quero dar tantos spoilers, mas o meu principal problema com a Emma é que isso é legal, mas ela é só isso. De certa forma. Não que ela seja só isso. Ela é mais usada pra isso. Os outros personagens são usados pra estratégia e ela é usada como poder da amizade. E vou até fazer um paralelo meio bobo com o final do Naruto, veja bem. O final do Naruto ele tem um negócio que você tem o Sasuke como um ninja espião foda, guerreiro solitário partindo em missões secretas. O Naruto como Hokage, líder militar, estratégico da nação. E a Sakura literalmente espanando a casa, como dona de casa. Não é errado, em absolutamente nenhuma maneira, a pessoa escolher ser uma dona de casa e espanar as coisas. Quisera eu poder viver de dono de casa e só arrumar a minha casinha. Inclusive, gostaria de não ter que sair de casa. A questão é que ela não escolheu porque ela não existe, porque ela é um personagem de ficção. Quem escolheu pra ela foi Masashi Kishimoto, quase que eu esqueci o nome do cara. E o legal de Naruto é porrada. O legal de Naruto são grandes batalhas. A recompensa das grandes batalhas é o cara ser mostrado como um herói. O Sasuke quase acaba com o mundo e causa uma guerra e ele é recompensado como um guerreiro importante da vila. O Naruto participa das grandes batalhas e é recompensado como o grande líder heróico. A Sakura é recompensada como dona de casa.
Então, não é a questão de ser errado per se, é a questão de ela foi relegada a essa função que é muito merda pro objetivo específico dessa obra, que é porrada legal. The Promised Neverland, a parte legal de Promised Neverland não é ação, não é porrada, não é Kamehameha. A parte legal são duelos estratégicos, planos, preparações, maquinações. Essa é a parte legal. Por isso eu comparo com Death Note, inclusive. A graça de Death Note é a mesma... O tipo de graça de Death Note é o mesmo tipo de graça de Promised Neverland. A questão de comparação de nível de qualidade é uma coisa que você faz, mas é o mesmo tipo de coisa. A graça de Death Note são as estratégias, a graça de Promised Neverland é a estratégia. A Emma não faz parte das estratégias na maior parte do tempo. Quem decide as coisas... A Emma passa... Reparem nos diálogos dela. A Emma passa boa parte dos diálogos entre os três fazendo perguntas, enquanto os caras estão dando respostas. Estão propondo e dando respostas. Ela faz perguntas, ela está sempre em dúvida. Então ela não está exatamente ativamente participando da coisa legal da história, que é as estratégias e os planos, certo? Então tem isso, tem esse momento do episódio que é bem legal e ao mesmo tempo revela uma coisa que eu não gosto na Emma. Esse episódio foi um episódio de twists, de quebras de expectativa, que algumas vezes funcionaram e algumas vezes não. Tem a primeira quebra de expectativa, é a cena em primeira pessoa. Essa cena em primeira pessoa, ela é esquisita. E talvez ela fosse boa por ser esquisita, mas eu não achei que o resultado foi tão bom assim. Porque é aquela cena onde eles estão andando na escada, né? E é tudo em computação gráfica o cenário. Porque animar cenário é um inferno. É difícil animar cenário. Mas como só tem aquilo, ele chama muito atenção pra si mesmo. E então você tem um estranhamento. Você fica com o pé atrás. Isso, primeiro que pode atrapalhar a sua imersão, mas comigo não foi exatamente atrapalhar a imersão, foi mais um... Por que eles estão fazendo isso? E isso vai aumentando o clima de paranoia, porque boa parte da graça também do Promised Neverland é o clima de paranoia. Quem sabe o que, quem tá do lado de quem, pelo menos nesse momento, né? Então, aquilo como sendo ponto de vista, e como tava com barulho de pé em escada de madeira rangendo, eu falei, cara, tem alguém que vai pegar alguém de surpresa. Tá muito secreto, tá muito furtivo. O que vai acontecer? Ele cria uma expectativa, ele chama muito a atenção para si mesmo, cria uma expectativa muito grande, e quando eles abrem a porta, é só a reunião para contar a verdade pro Dom e pra Gilda. Não é uma cena tão bombástica. Foi uma construção de expectativa que não teve uma quebra, só teve um esquecimento da expectativa que foi criada. Isso foi esquisito. Então essa cena eu já não gostei. E aí tem a cena da Gilda. E a cena da Gilda com a Crone funcionou melhor pra mim. Boa parte disso é porque eu também esqueci os detalhes dessa história do mangá. Então eu não lembrava, porque eu lembro de uma outra coisa posterior e eu ficava pensando, mas a Gilda? Não é, eu sei que não. E aí tem toda, porque tem uma construção, pelo menos nos últimos 2 episódios, da desconfiança, pelo menos no último, da desconfiança na Gilda. Ela fica olhando com um olhar meio... Ela meio que saca o que tá acontecendo e tal. Então você pode ficar aquela dúvida de, caralho, será que é mesmo? E aí ela acorda no meio da noite e a Emma vai seguir ela porque ela acordou no meio da noite pra andar. E aí a gente vê uma porta com um bilhetinho e a Isabela, ela pega o bilhete e tem o negócio da corda. A corda tá embaixo da cama do Norman. E fala, caralho, ela deixou o negócio, né? E depois a gente vê ela abrindo a porta pra Crone. A Crone abrindo a porta pra ela. Então, tá, e aquele bilhete, o que aconteceu? É outra coisa? Quem é que deixou aquele bilhete? E aí a Crone começa a falar com ela e fica meio claro que a Crone de fato teve um diálogo com ela e que tinha algo sendo preparado. Então, pera, aquele bilhete é uma outra coisa, mas ela também é traidora? E aí a gente percebe que não, que a Crone estava tentando trazer a Gilda pro lado dela, mas não conseguiu. A Gilda dá um passo para trás e fala, não sei do que você está falando, me deixa em paz.
Eu só estava preocupado porque eu briguei com a Emma. E é isso. Então, foi uma série de construções e quebras de expectativa, e você ficava propositalmente desorientado pro bem. Esse é o objetivo. Eu acho que funcionou. Foi uma boa cena. Toda a sequência foi uma boa cena. E aí tem a cena final, que tem a revelação final, supostamente, que é o Rey é o traidor. E essa cena eu achei ela boa até ela deixar de ser. Porque tem toda uma lenta construção de pega o negócio, mostra pro cara, sim, essa corda tá aqui. Vai na outra cama, checa, não, essa corda não tá. Então só pode ser o Dom. E aí o Norman vira pra ele e fala, só pode ser você, Rey. Só que essa cena é esquisita, porque tem aquele ângulo dele virando com uma sombra, no momento que ele vira, uma sombra fica na cara dele pra ele ficar mais assustador também. Só pode ser você, Rey. E aí tem a cara de surpresa, se eu não me engano, tem a cara de surpresa do Rey, só que a cena continua. Porque a gente vê de um outro ângulo o Norman assim, e aí ele endireita, e a cena para, e aí acaba o episódio. E é só muito esquisito. Por que teve aqueles segundos a mais? Por que a gente viu o momento esquisito do pós-revelação? Sabe? Parece comédia. Parece cena de comédia. Quando você vê alguém aparecendo no meio de uma multidão pra fazer uma revelação final, e aí alguém aponta... Você tava esperando esse tempo todo pra fazer essa aparição bombástica? Eu não, tô esperando aqui há 3 horas. Tô esperando vocês falarem o bagulho. Sabe essas cenas que são feitas pra comédia pra trabalhar com o clichê e desconstruir o clichê pra comédia? Parece isso. Tem aquele grande momento épico de revelação e jogar na cara da pessoa, e esse seria o fim do episódio. Ele deixa só mais uns segundinhos pra gente ver que é só uma situação meio chata, uma torta de climão entre eles. Bom, enfim, esse episódio teve pontos altos e pontos baixos, e a história continua interessante, né? Esse começo de Promised Neverland é bem interessante. E como eu disse, teve vários twists, vários deram certo, vários não. E é isso. Aproveitem para assistir o nosso VideoQuest 87 de Tengen Toppa Gurren Lagann. Ficou muito legal, graças ao nosso editor Diego e graças ao desenhista Israel, que fez as artes para esse episódio. Muito obrigado a todos que colaboraram com o VideoQuest. Muito obrigado aos padrinhos que escolheram o tema. Assista o VideoQuest, o link está neste vídeo, provavelmente no cartão aqui ou no final, na tela final. Muito obrigado, falou!